está acompanhando o Festival Internacional do Livro Esportivo, o FILE, evento inédito no Brasil, recebendo escritores de livros sobre todos os esportes. E agora teremos um convidado internacional, direto de Lisboa. Eu estou falando do Luiz Miguel Pereira, jornalista do canal Sport TV em Portugal e escritor de mais de 50 livros. Ele já escreveu biografias sobre jogadores, treinadores como Cristiano Ronaldo, Messi, Zico, Ronaldo, José Mourinho e até do Mister Jorge Jesus. Seus livros são conhecidos, claro, pelo excelente conteúdo, mas também como bíblias. Com vocês, o português Luiz Miguel Pereira. Ora então, cumprimentos a todos os que assistem a esta palestra. Um cumprimento muito especial ao Edson Mauro, o amigo Edson, que teve a felicidade de ter esta iniciativa. Um Festival Internacional do Livro Esportivo era uma coisa que eu diria que já faltava, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A produção literária de livros esportivos tem sido enorme, gigante nos últimos anos. É quase uma moda escrever livros de desporto, sobretudo de futebol, e essa dinâmica produtiva já pedia que se desse uma visibilidade do género desta que está sendo dada agora com o Festival Internacional do Livro Esportivo. Bom, apresentar-me um pouco, eu sou jornalista há mais ou menos 30 anos em Portugal, já fiz de tudo dentro do jornalismo, mas a minha função principal foi a de repórter, na rádio, na TV, também na imprensa escrita e com o tempo fui evoluindo na carreira e acabei por derivar a minha carreira para outras áreas menos jornalísticas, digamos assim, mais relacionadas com a programação de televisão e mais recentemente numa área mais criativa de autopromoção, como vocês chamam aí, de chamadas de TV, construindo alguma promoção para os conteúdos que a minha TV, a TV na qual eu trabalho em Portugal, que é a Sport TV, não a vossa também tem o mesmo nome, mas esta é outra e não tem nada a ver com a Sport TV do Brasil. E foi aí que, ultimamente, nos tempos mais recentes, eu me especializei a escrever autopromoção, a ter ideias para autopromoção, para as tais chamadas, como vocês chamam aí. Como é que apareceram os livros na minha vida? Ou seja, os livros apareceram quando eu era criança, na escola, obviamente, mas como é que eu me tornei escritor? Ou eu não gosto muito de usar o termo escritor para mim, acho que não é o termo adequado. Eu sou um jornalista que escreve livros. Um escritor de livros é uma outra coisa, enfim, com um grau de exigência muito maior, com outro tipo de, talvez, de técnica de escrita, enfim. Eu sou apenas um jornalista que, pelo facto de ter sido repórter muitos anos, consegue, de alguma forma, adequar os seus conhecimentos de reportagem, fosse na rádio, na televisão, nos jornais, como eu já disse, consegue adequá-los ao livro. E isso acho que faz muita diferença, é a capacidade de olhar para as pessoas, olhar para as coisas e colocá-las no papel. Seja no papel para ser lido para TV, seja no papel para ser lido para rádio, seja no papel para ser lido para jornais, ou seja no papel para ser lido nos livros. E foi isso que eu fui fazendo ao longo da minha vida. Obviamente que escrever um livro não é a mesma coisa que escrever uma matéria de televisão ou uma matéria de rádio, não tem nada a ver, são técnicas completamente diferentes, mas
aquele treino que eu trazia da rádio e da televisão foi uma grande ajuda para começar a escrever livros e ser o pioneiro da escrita de livros de futebol, de desporto, mas de futebol em Portugal. Até há 18 anos, quando eu escrevi o meu primeiro livro, até há 18 anos não havia praticamente livros de futebol em Portugal. Era uma matéria, enfim, que acontecia muito esporadicamente, aconteceu em anos anteriores, mas nada de muito consistente. E eu fiz a primeira experiência com a biografia do Mário Jardel. Vocês brasileiros recordam-se com certeza do Mário Jardel, artilheiro do Grêmio, do Vasco da Gama, depois fez uma carreira muito interessante na Europa, ao serviço do Porto, depois do Sporting, também na Turquia, no Galatasaray, enfim, um goleador incrível de Fortaleza, com quem eu fiz uma ótima relação, de amizade até, e essa relação de amizade com ele e com a família dele, com a Karen Ribeiro, que era a esposa dele na altura, hoje já estão separados, mas fiz uma boa relação com toda a família e isso permitiu-me primeiro fazer várias matérias para a Sport TV, o meu canal, onde eu trabalhava como repórter nessa altura, e depois, pela amizade que eu tinha com a família e pelo conhecimento tão profundo que eu tinha da história do Jardel, isso fez-me ganhar confiança e ganhar também a confiança do Jardel para fazer um livro. Uma biografia, vamos chamar-lhe assim, enfim, na altura eu não teria essa veleidade de escrever uma biografia, era uma coisa muito complicada para alguém que nunca tinha escrito um livro, mas tentei, arrisquei e acabei por escrever esse primeiro livro que tinha coisas muito... teve um processo muito curioso. O Mário Jardel tinha muito pouca memória, recordava-se de muito pouca coisa, não se lembrava dos jogos mais importantes, dos momentos mais importantes da carreira, dos momentos de infância, da família. Ele vivia muito o momento e vivia muito o próximo jogo e o próximo golo e enfim, por aí fora. E então foi praticamente a mulher do Mário Jardel na altura, a Karen, que me salvou nesta tarefa de escrever o livro, e o livro foi praticamente escrito com ela e pela voz dela, fazendo de Mário Jardel. E isso foi muito curioso na altura, porque às tantas, o Jardel depois, quando tomou o primeiro contacto com o livro, ele lembrava-se de muito pouco do que estava ali escrito, que tivesse sido dito por ele, porque de facto não foi. Enfim, são as histórias que vamos retirando, mas há muitas outras, a partir daí, desde 2002, quando foi lançado este primeiro livro do Mário Jardel, até agora eu já escrevi mais de 40 livros. 40 livros, ouviram bem, 40 livros de futebol que, enfim, passaram por várias fases, eu próprio também passei por várias fases, mas houve sempre uma coisa que esteve sempre presente na minha cabeça, que foi não fazer mais do mesmo, ou seja, não escrever coisas banais, não fazer aquilo que já outros tinham feito. E daí que, para mim, o mais importante e o mais estimulante e aquilo que foi mais importante na minha vida relacionada com os livros que escrevi foi criar conceitos. Muito mais até do que o conteúdo, criar o conceito. E o conceito é pensar num livro adequado ao torcedor, àquilo que o torcedor gosta. E
porque é que ele gosta disto, e se ele gosta disto desta forma, eu vou ter que arranjar uma forma de chegar até ele, através do livro, através do conceito, através do formato do livro. E foi isso que eu tentei fazer, e foi assim que surgiram as Bíblias dos clubes. Eu criei um conceito que no formato era idêntico à Bíblia de um clube, à Bíblia que nós conhecemos tradicional, adequada a um clube de futebol. E depois também adequado ao Ronaldo e ao Messi, que também fiz uma Bíblia para cada um deles. Mas em relação aos clubes era isso. E a minha lógica era, então, se os clubes têm verdadeiros deuses ao seu serviço, que são os jogadores, são os astros, são apelidados pelos torcedores como deuses, se o clube tem um manto sagrado, se o clube tem fiéis seguidores, que são os torcedores do clube, então faz todo sentido que o clube tenha uma Bíblia. Obviamente, uma Bíblia no sentido figurado do termo, no sentido metafórico do termo, porque a Bíblia é uma outra coisa, num plano, enfim, espiritual e que não tem comparação com mais nada. Mas, do ponto de vista metafórico, faria todo o sentido adequar uma Bíblia a um clube. E foi isso que eu fiz. O formato de uma Bíblia, o conteúdo é a história daquele clube. E é a história contada em pedacinhos muito curtos de meia dúzia de linhas, pedacinhos retirados da história daquele clube, com frases célebres que foram ditas sobre aquele clube, com dados estatísticos da história do clube, com ingressos mágicos que foram importantes na história daquele clube, enfim. Capas de jornais, capas de revista, tudo valia para... Era uma grande mistureba, sem nenhuma preocupação cronológica, e isso também permitia ao leitor começar a ler, imaginemos, na página 97, mas no dia seguinte recomeçar a leitura na página 20, porque as histórias não tinham sequência, e isso tornava a coisa muito mais adequada ao torcedor de futebol. E aqui vale a pena falar de outras coisas que se fizeram em Portugal relacionadas com essa adequação ao torcedor e que foram muito importantes para o sucesso dos livros de futebol em Portugal, nomeadamente quando eu comecei a escrever. E tem a ver com coisas que vão todas neste sentido, que é perceber o que é que o torcedor gosta, quais são os hábitos de leitura do torcedor, qual é o ADN do torcedor. E uma das coisas que nós concluímos na altura foi uma coisa óbvia, que é o que é que o torcedor costuma ler no seu dia-a-dia, relacionado com o futebol? O jornal esportivo. Quais são as características mais óbvias que o jornal esportivo tem na forma de organização gráfica e também no tipo de textos que lá estão? São textos muito curtos, normalmente com destaques, enfim, mais ou menos garrafais, como nós dizemos aqui, com grande dimensão, e com fotos no meio do texto. Ora, até aí, os livros de futebol no mundo inteiro seguiam um modo tradicional de fazer livros de biografias, por exemplo, ou de história de alguma coisa, e que era texto corrido, sem parar, e depois lá no meio um caderninho de meia dúzia, 20 páginas, um caderninho a cores só com fotografia. Ou seja, isto tem uma explicação técnica, porque a organização
gráfica tornava o livro mais barato se aquele caderninho fosse incluído lá no meio, e era um caderninho impresso à parte, enfim, com uma lógica própria de paginação, de diagramação, como vocês dizem aí. E nós resolvemos aqui fazer o contrário, que foi diagramar o livro de uma forma mais adequada ao leitor do jornal desportivo. E então retirarmos aquele caderno do meio, que tinha lá as 20 páginas com fotografias a cores, e colocámos as fotos a preto e branco para ajudar também a baixar o custo do livro. Colocámo-las no meio do texto, ao longo de todo o livro. E isso ajudou muito a chegar aos leitores do jornal tradicional desportivo. Ou seja, nós fizemos dos livros de futebol um grande jornal desportivo, com muitos destaques, com muitas fotos pelo meio e com uma linguagem muito objetiva, muito curta, parágrafos muito curtos, uma coisa que não fosse densa e que não chateasse, não aborrecesse o torcedor que vai ler aquilo. Porquê? Porque, mesmo assim, muitas vezes eu ouvia muitos torcedores que compravam os meus livros dizer que tinham o livro lá em casa, numa prateleira, aliás, como está aqui por trás de mim, numa prateleira, e que nunca tinham lido o livro. O livro estava lá como quem compra outro objeto de merchandising qualquer que serve que estão à venda nas lojas oficiais dos clubes, seja uma camiseta de jogo, seja um cachecol, seja, enfim, qualquer coisa que faça parte daquele clube. E era isso que eu sentia, é que as pessoas compravam o livro para o colocar na prateleira e para, quando um amigo ia lá à casa, eles poderem dizer: não, eu tenho um livro do Benfica, ou do Sporting, ou do Porto, ou do Flamengo, enfim, do que for. E então eu queria que o livro fosse muito mais do que isso, queria que o livro tivesse a verdadeira função que o livro deve ter, que é ser lido, transmitir conhecimento, transmitir, enfim, alguma coisa inédita até, se possível, e isso aos poucos foi conseguido, e acho que, enfim, com a criação de alguns formatos que foram feitos, nós conseguimos adequar muito o livro ao torcedor e fazer com que o torcedor passasse a encarar o livro como mais um objeto que ele compra do clube e que pode usar, neste caso, pode ler, pode e deve ler. Outra grande dificuldade que nós tivemos em Portugal foi ultrapassar uma barreira que existia na cabeça das pessoas e que ainda hoje mais ou menos existirá, mas hoje de uma forma muito menos pronunciada, que era: quem gosta de livros não gosta de futebol, e quem gosta de futebol não gosta de livros. Ou seja, quem gosta de futebol não compra livros, e quem gosta de livros não vê futebol. Mentira, obviamente mentira, todos nós sabemos isso. O futebol é das áreas do entretenimento que mais atravessa as sociedades e as faixas etárias e, enfim, tem uma projeção global e uma penetração em todas as profissões, em todos os estratos etários, em todos os estratos sociais, enfim, e consegue chegar a todos. E, portanto, o livro, nesse sentido, também teria todas as possibilidades de penetrar naqueles que gostam de livros. E para vocês entenderem melhor o estigma, o handicap que o livro tinha e o preconceito, no fundo, era preconceito que o livro tinha em relação a esta lógica de que quem gosta de livros não gosta de futebol e quem gosta de futebol não gosta de livros,
foi que a FNAC, uma rede não só de livraria, mas também de música, enfim, sobretudo de conteúdos de mídia, a FNAC, vocês também já tiveram no Brasil, creio que entretanto já não existe a FNAC no Brasil, mas a FNAC, que era um dos principais pontos de venda de livros em Portugal e continua a ser, a FNAC não quis vender, não quis comprar para vender o meu primeiro livro, a biografia do Mário Jardel, aquele livro que vos falei no início. Eles recusaram-se a comprar, porque diziam isto mesmo: o livro não vai vender, porque quem gosta de livros, quem vai às nossas lojas para comprar livros, não gosta de futebol e, portanto, não se vai interessar por um livro do Mário Jardel. E a verdade é que o livro não esteve à venda na FNAC, recusaram-se a vender o livro, e foi curioso que mais tarde, uns anos mais tarde, um colega meu jornalista escreveu a biografia do José Mourinho, e a mesma FNAC que tinha recusado o livro do Mário Jardel uns anos antes, foi obrigada a contratar segurança para o dia do lançamento do livro, que aconteceu, imagine-se, na FNAC do Chiado, que ainda hoje existe em Lisboa. E, portanto, para verem a quantidade de mato que foi preciso desbravar durante anos e anos, há uma diferença talvez de uns 5 anos entre o lançamento do meu primeiro livro e este livro que vos falei do José Mourinho, e, portanto, a quantidade enfim, de vegetação que foi preciso desbravar para conseguir chegar ao ponto a que se chegou na venda de livros em Portugal. E, portanto, ultrapassámos essa barreira, conseguimos, enfim, fazer bons números com a venda de livros de futebol em Portugal. Eu recordo-me que logo a seguir ao Mário Jardel lancei um livro sobre um treinador de futebol que treinou o Sporting e no Sporting ganhou o campeonato português e também a Copa de Portugal. E esse treinador, que era um treinador húngaro, peço perdão, Laszlo Bologna, ele fez um livro baseado no seu bloco de notas. A imagem de marca dele, um pouco como acontecia no Brasil com alguns treinadores que usavam a prancheta, aqui era um bloco de notas que o treinador húngaro tinha e que ia apontando durante o jogo as situações que eram, enfim, mais flagrantes para depois poder dizer aos jogadores. E o que é que nós fizemos? Fizemos um livro, lá está a questão do formato que vos falei antes, fizemos um livro que era, no formato, um bloco de notas. E era o bloco de notas do Laszlo Bologna, onde ele contava, onde nós podíamos ler todos os segredos que levaram o Sporting a ser campeão e vencedor da Copa de Portugal nesse ano. E foi o livro mais vendido em Portugal, daqueles que eu escrevi. Vendeu, enfim, quase 30 mil exemplares, ou mais de 30 mil exemplares, o que é para o mercado português uma enormidade. E nós conseguimos que esse livro tivesse muito sucesso pelo formato, pelo envolvimento do personagem, do protagonista, neste caso, e depois pelos outros truques que eu já falei. Adequar a diagramação com fotos, destaques, até pedaços do bloco de notas. Nós chegámos a reproduzir no livro pedaços de folhas que estavam manuscritas pelo técnico, e isso causou grande interesse por parte dos torcedores e acabámos por fazer bons resultados de vendas com esse livro. Para terminar, porque creio que estamos praticamente no fim, queria apenas dar-vos 2 exemplos de livros de futebol que para mim foram muito importantes e me tocaram muito. Já vou explicar porquê. São 2 exemplos.
Mas antes disso dizer que não estamos aqui neste local, que é o escritório de minha casa, onde eu escrevi muitos livros, muitas dezenas de livros. Dizia, não estamos aqui por acaso, porque estas prateleiras que estão aqui atrás de mim e à frente também, estão repletas de livros de futebol. Não sei, não os contei todos, mas seguramente pelo menos uns 600 livros de futebol que estão aqui. E isto para dizer o quê? Não é por vaidade que mostro isto, porque foi curioso, agora durante a pandemia nós vemos muitas videochamadas na TV e quase sempre está a acabar o meu tempo, quase sempre o fundo escolhido são livros para mostrar em alguns casos, para mostrar alguma intelectualidade daquela pessoa. Neste caso são livros de futebol e, portanto, pensando naquilo que se dizia em Portugal, quem gosta de livros não gosta de futebol e quem gosta de futebol não gosta de livros, se calhar isto não mostra nenhuma intelectualidade, pelo contrário, só joga contra mim. Mas mostro isto porquê? Porque nós hoje temos muita tendência a pensar que está tudo na net. Está tudo no Google, basta googlar e vamos encontrar tudo o que precisamos. E não é verdade. Sobretudo para quem escreve, para quem precisa de pesquisar muito, o livro físico ainda continua a ser um objeto precioso. E este recado é mais dirigido àqueles que pensam algum dia escrever livros ou até já o fazem, é pensarem nisto, que escrever um livro é pesquisar muito, é estudar muito, é falar com muita gente. E é também pesquisar e ler aquilo que outros já fizeram. Porque há muitas histórias que estão nos livros e que não estão na net. Muitas mesmo. Eu tive vários exemplos de coisas que fiz e espero também eu ter escrito muitas histórias nos meus livros que não estão na net. E que são um conhecimento novo para quem vai ler. E por isso acho que é muito importante a pesquisa e a pesquisa deste género, a pesquisa no livro físico, naquilo que outros já fizeram e que nos pode ajudar a chegar mais longe e a chegar a outro tipo de conclusões e a dar outro conhecimento aos nossos leitores. E por isso, um dos livros que eu acho que é um ótimo exemplo disso, muito bom mesmo, e que eu destaco aqui, é este. Creio que dá para ver. Estrela Solitária, aliás, de Rui Castro, a biografia de Mané Garrincha. E isto é a prova de como, ao escrever um livro, o escritor pode dar um passo em frente na história e pode literalmente justificar a escrita do livro. E neste livro, Rui Castro, nas pesquisas que fez, conseguiu, enfim, imagino eu, depois de meses e meses, talvez anos de pesquisa, concluir que, afinal de contas, o Mané Garrincha era descendente de uma tribo de índios, cujo um dos rituais, um dos hábitos, era alimentarem as crianças, os recém-nascidos, com um composto que tinha cachaça nos seus ingredientes. E isso pode ser a explicação para o alcoolismo que atingiu Mané Garrincha e que acabou por ser decisivo na carreira dele. E esta capacidade que um jornalista barra escritor tem de fazer história ao escrever um livro é, para mim, o ponto máximo que alguém pode atingir. E daí que Estrela Solitária seja, para mim, um ótimo exemplo de um livro de futebol que, ao contrário do que os intelectuais dizem,
é uma obra que deve ser lida por qualquer estrato social, por qualquer profissional de qualquer profissão. Depois, este que aqui está, os brasileiros não gostarão muito, mas, enfim, foi um dos grandes jogadores da história, não vamos aqui tornar o tema polémico, se foi o melhor ou o segundo melhor, ou o terceiro melhor, enfim. Mas porquê é que eu escolho este livro? Porque é um livro, é a biografia do Diego Maradona, e é um livro que é um exemplo de como escrever um livro de futebol, uma biografia, sobretudo. Porque a construção frásica do livro, o formato que, creio que foram 2 ou 3 jornalistas que o escreveram, 2 pelo menos, o formato que eles deram ao livro na construção do texto é das coisas mais cinematográficas que eu já li. E isso ajuda o leitor a entrar na história. Quando nós conseguimos descrever um cenário onde dizemos qual é a cor das paredes, qual é o cheiro que está no ar, qual é a descrição física daquela pessoa que está ali à nossa frente, quando nós conseguimos entrar neste detalhe, ganhamos o leitor. Ganhamos o leitor e, neste caso, ganhamos um leitor ainda mais difícil de ganhar, que é o torcedor de futebol. E isso, este livro para mim, que eu li há muitos anos, logo quando comecei a escrever livros de futebol, foi um dos tais livros que hoje está aqui na prateleira do meu escritório, mas que me ajudou a ser melhor jornalista, escritor de livros de futebol. E acho que é este o caminho que nós precisamos procurar sempre, é ler muito, pesquisar muito e tentar, com isso, oferecer o melhor produto a quem nos lê através da nossa escrita. Enfim, não me ocorre dizer muito mais do que isto, apenas desejar-vos um bom Festival Internacional do Livro Esportivo, mais uma vez parabenizar os organizadores, e neste caso o Edson Mauro, que é para mim também uma referência do jornalismo brasileiro, mas não só, e acrescentar só um último ponto relacionado com o Edson, e que é, vou contar-vos um segredo para acabar, que talvez vos possa chocar. Eu não tenho nenhuma formação académica como jornalista, ou como escritor, ou como programador de televisão, enfim. Tudo o que eu fiz até hoje não é base, ou não tem como base, ou como antecedente, uma formação académica. Não quero dizer com isto, e não quero ser com isto, mau exemplo para, se calhar, alguns estudantes que agora nos estão a assistir e que querem um dia ser jornalistas ou escrever livros, enfim. Eu não sou um bom exemplo. Não sou um bom exemplo no sentido em que o correto, o certo, é ter uma formação académica e poder acrescentar conhecimento, enfim, às nossas capacidades, que já são capacidades mais ou menos inatas, mas, e que eu acho que tinha, porque se não tivesse também não tinha chegado onde cheguei, mas houve outro tipo de conhecimento que eu acrescentei às minhas capacidades, e foi praticamente só esse conhecimento que eu tive, e que foi ouvir, ver e ler. Ouvir, ver e ler os melhores escritores, os melhores jornalistas, os melhores radialistas, como é o caso do Edson Mauro. E tudo o que eu sei daquilo que tenho como conhecimento hoje vem daí, ou praticamente tudo. Vem de ouvir com muita atenção quem fazia bem,
escutar com muita atenção, ver com muita atenção os meus ídolos do jornalismo, os meus ídolos da escrita, Rui Castro, por exemplo, já falámos dele, e isso tudo junto foi-me moldando e foi-me construindo como jornalista e como escritor. E para fechar só, sublinhar esta homenagem a estas pessoas que me ensinaram, muitos deles sem saberem que me estavam a ensinar, sublinhar esta homenagem na pessoa do Edson Mauro, que é também para mim uma grande referência. Obrigado pela paciência de me ouvirem durante esta última meia hora. Obrigada, Luiz Miguel Pereira. Ótimo ouvir sobre todos esses livros sobre esporte aqui no Festival Internacional do Livro Esportivo, que volta já já com um papo sobre futebol feminino. Renata Mendonça e Karine Nascimento, em alguns instantes, aqui no canal. Esperem aí!